Olá, boa noite. Sessão Mistério vai começar com um relato da meia-noite. Esta é uma história de assombração. Era uma pacata cidade no interior de uma grande cidade. Era uma cidade muito pequena, mas por ser pequena, ela tinha um apelido. O apelido dessa cidade era Cidade Alta. Na Cidade Alta, todas as pessoas viviam uma próximas e conviviam juntas porque trabalhavam também juntas. Na hora do almoço, essas famílias estavam juntas porque era uma família que trabalhava numa usina de cana. Mas só que essa usina de cana, ela tinha relatos assustadores. Pessoas que não se atreviam a passar por lá à noite, certas horas alta da noite, porque teve pessoas que avistaram algo do outro mundo passando por lá. Então, aconteceu que chegou para morar na Cidade Alta, no interior, um novo habitante. Esse habitante chamava-se Seu Pedro. Seu Pedro também foi trabalhar nesta usina. Logo na primeira semana foi o que ele mais ouviu, relatos sobre a estrada da usina. Pessoas comentavam, falavam, explicavam, mostravam até o local exato que a assombração vinha do mato. Era uma assombração que, além de ela aparecer, ela acompanhava também as pessoas. Então, quando chegava certa hora da noite, as pessoas evitavam de transitar nesta rua da usina. Bom, Seu Pedro foi avisado, mas como ele era corajoso e também não tinha medo do sobrenatural, assim ele dizia e contava para qualquer pessoa que o conhecesse que ele não tinha medo do sobrenatural, que ele ia arriscar passar nessa estrada bem na hora que o fato acontecia. Então aconteceu que chegou um belo fim de semana. Lá vinha o Seu Pedro, montado no seu cavalinho, para voltar para casa. Estava saindo de um bar. Não estava muito bom, porque tinha tomado umas e outras. Foi quando lhe deu coragem. E ele avisou os amigos: olha, antes de eu ir para casa, eu quero dar uma volta nessa estrada. Quero ver se realmente lá existe alguma coisa do outro mundo. Pois foi o que aconteceu.
Seu Pedro subiu no cavalo, se despediu de seus amigos, pegou a estradinha e lá se foi ele, a galope. Foi indo, caminhando, galopando, como a estrada não era curta, era longa. Lá no finalzinho da estrada ficava a usina, só que entre a estrada tinha matos, tinha bastante mato alto, que dava para uma pessoa se esconder atrás das moitas de capim. Pois o seu Pedro foi caminhando com seu cavalinho, quando de repente, quando chegou no local exato que as pessoas diziam, o cavalo empacou. O cavalo não ia nem para frente nem para trás. E o seu Pedro começou com a ponta do calcanhar, chutando o cavalinho para ver se o cavalo desempacava, mas nada do cavalo desempacar. O cavalo ficou parado, imóvel, virou o pescoço e ficou olhando para o mato, como se estivesse vendo algo vindo, se mexendo atrás das moitas. Pois então, seu Pedro tinha trazido com ele um canivete bem pequenininho. Então ele se preparou, pegou o canivete atrás das calças, abriu, ficou segurando nas mãos, resolveu pegar uma lanterna também e começou a clarear a estrada e o mato. Quando ele começou a clarear a estrada na sua direção, frente a ele, o cavalo parece que despertou do que estava olhando e desempacou do lugar e começou a galopar cada vez mais depressa. Mas acontece que seja lá o que era, mas era algo sobrenatural. Vinha vindo do mato e também estava a cavalo e começou a segui-lo e foi seguindo, bem rente a ele galopando e aquilo seguindo do lado dele. Quando ele tacava o farol na assombração, a assombração sumia. Quando ele tacava o farol na estrada, o cavalinho dele corria e o lado dele ficava mais escuro e a assombração ia acompanhando. Quando chegou lá na usina, seu Pedro desceu do cavalo, mais do que depressa, correndo. Amarrou o cavalinho, desceu e correu para o banheiro da usina para se esconder daquela coisa terrível que o estava seguindo. Então, quando ele entrou no banheiro, que ele ficou lá dentro, ele ainda pensou: seja lá o que estiver me seguindo, acho que aqui dentro não vai entrar. Deve ser alguma coisa que só persegue as pessoas na estrada. Foi o que ele pensou. Só que o seu Pedro estava errado.
porque a assombração o seguiu até o banheiro. Chegou lá na porta do banheiro. A assombração fazia barulho. Começava a caminhar, fazendo passos, pegada, e o seu Pedro ficou assustado, ficou com tanto medo e começou a orar, começou a rezar. Então, quando ele começou a rezar o Pai Nosso, e quando ele ia começar a rezar o credo, a assombração lá fora falou algo para ele. E ele começou a ouvir. A assombração estava dizendo que tinha um recado para ele. E ele começou a ouvir. Tem um recado para mim, mas que recado é esse? Você me conhece? A assombração falou para ele. Não te conheço, mas eu tenho um recado para ti. Se tu for corajoso, venhas aqui. Eu tenho algo para te dizer, algo muito importante. Pois então seu Pedro ficou com medo e resolveu não ir e nem abrir a porta. E ficou ali orando todas as orações que lhe vinha na mente e falava bem alto. Quando passou uma meia horinha, ele percebeu que a assombração não estava mais ali, pois ele não ouvia mais os passos, não ouvia mais as pegadas e nem um barulho como se tivesse alguém ali do lado da porta. Então, mais do que depressa, seu Pedro abriu a porta, pegou seu cavalinho e voltou correndo rápido, rasteiro para sua casa. Quando ele chegou na sua casa, já tinha passado bem para lá da meia-noite. Estava dando já quase 2 horas da madrugada. Foi quando ele falou para sua esposa que era verdade o que tinha acontecido com ele. Realmente, tem mesmo algo que segue as pessoas, mas só que ele ficou com aquilo na cabeça que a assombração falou para ele, que tinha algo a dizer a ele, e que se ele fosse corajoso, para ele sair para fora para ouvi-la. Então, ele resolveu contar isso para sua esposa, né? E a esposa dele falou para ele, mas homem, que loucura! E se não for algo que ela tenha a te contar e nem a te falar, e na realidade ela quer te pegar, quer te passar um grande susto. Aí ele falou, mas aí é que tá. Para saber, teria que ter a coragem de enfrentá-la. Pois então, você teria coragem? Eu não teria coragem. Eu não teria coragem porque eu não sei o que poderia acontecer. Mas se acontecesse comigo, eu não teria coragem, de jeito nenhum. Essa é a nossa história do nosso conto da meia-noite. Curte, compartilhe nossa página. Obrigada a todos
Boa noite.